O destaque em física dessa semana vai abordar um assunto que é extremamente importante no combate às mudanças climáticas, que é a busca de se tornar o hidrogênio uma fonte importante de energia. Mas, para além da questão das mudanças climáticas, há uma previsão das agências internacionais de energia de que o petróleo e o gás natural têm um limite que talvez eles podem se esgotar até 2070. Então, descobrir de que forma poder utilizar o hidrogênio, que é um combustível extremamente importante, mas muito difícil de se armazenar, por exemplo, foi feita uma pesquisa é, muito importante, com participação dos cientistas brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e publicadas na revista ACS Nano. E hoje, o Destaque em Física entrevista os cientistas Fabiano Bernardi, Lívia Matti e Alison Till para falar sobre essa pesquisa, que através de um estudo de nanopartículas, eles avaliaram como pode ser feito a utilização do hidrogênio de formas mais eficientes, né? E gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de vocês e gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação da trajetória de vocês, e o interesse pela pesquisa com esse tema. Posso começar, de repente? Claro. Então, eu sou o Fabiano Bernardi, sou professor associado no Instituto de Física da URGS, já desde 2012, que eu assumi, né, como professor. E, bom, esse trabalho envolve tanto a Lívia quanto o Alisson, e o que é legal é que ambos começaram a trabalhar comigo na iniciação científica. Então, ambos fizeram iniciação, o trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, sob minha orientação. Agora o Alisson tá fazendo pós-doutorado, a Lívia, o Alisson está fazendo pós-doutorado comigo, né? Aqui, e a Lívia está fazendo pós-doutorado em Berkeley, que é onde com quem a gente colaborou nesse artigo, e onde eu fiz o meu pós-doutorado também, não exatamente o mesmo grupo, mas então, essa colaboração com Berkeley vem desde lá o meu pós-doutorado. Depois, quando eu voltei para o Brasil, a gente manteve a colaboração. Já esse não é o primeiro trabalho, tem outros. E isso é muito legal, porque a gente começa lá com o estudante desde o início e trabalha anos, né? Eu acho que é quase 10 anos. O Alisson é mais de 10 anos, porque está no pós-doc. A Lívia, eu acho que foi uns 10 anos também trabalhando comigo. E aí é legal, porque tu culmina num trabalho bem interessante, né? Que foi esse, né? E, uma outra coisa que eu ia falar, o tema de armazenamento de hidrogênio começou alguns anos atrás, quando o Alisson entrou no doutorado. Ali foi o primeiro trabalho do grupo com armazenamento de hidrogênio. E depois a gente fez outros, não só com a Lívia, com outros estudantes. E tem trabalhado não só nesse tema, mas em particular nesse tema tem trabalhado assim ativamente. Bom, eu acho que o Fabiano já meio que apresentou a gente, então, eu sou a Lívia, eu fiz a graduação, mestrado e doutorado na URGS, onde eu pude trabalhar então com o Fabiano desde a iniciação científica até terminar o doutorado, e esse trabalho foi então parte também da minha tese de doutorado. Certo. Eu sou o Alisson, então. Eu, eu entrei na física aqui na URG em 2012, que foi o ano que o Fabiano começou como professor, basicamente. E em 2013, então, a gente começou a trabalhar junto, né, com questão científica e depois nunca mais
nunca mais paramos de trabalhar juntos, né? Então, e aí a partir do doutorado, a gente resolveu fazer mudar um pouco. A gente começou no mestrado trabalhando com produção de hidrogênio, então no doutorado a gente pensou, vamos tentar trabalhar com armazenamento de hidrogênio, que é um tópico que parece que ainda é um grande desafio, né? E tem muita coisa para se resolver. E a partir daí, então, muitos trabalhos legais, interessantes, importantes, foram publicados nesse tema, né? E culminou nesse trabalho que tem a Lívia como primeiro autor. E acho que é mais ou menos isso aí. Legal. E, bom, eu acho que na pesquisa vocês estudaram, né, nanopartículas de paládio, vamos dizer assim, casca de óxido de níquel, né? E nesse processo, a dúvida que eu tive é que o hidrogênio ele pode ser adsorvido ou absorvido, né? Na adsorção é como se tivesse o hidrogênio se aderindo ao material, né? E na absorção ele é absorvido, né? E há diferenças entre esses dois tipos de sistema, né? É, e por que que essa diferença é importante sob o ponto de vista energético e estrutural para entender a pesquisa de vocês? Quem responde? Ah, Para mim, acho que eu tanto posso ter. faz. Pode Ah, ir. Pode ir. então, nessa pesquisa, o hidrogênio ele é absorvido nesses átomos de paládio que estão no centro dessas nanopartículas. E esse processo energeticamente ele é importante para que esse hidrogênio ele possa ser mantido dentro da nanopartícula em temperaturas ambientes e ele não seja então liberado antes do momento que a gente quer realmente utilizar ele. E isso que é importante, né? Porque é, na temperatura ambiente, pelo que existe hoje, se eu não me engano, na absorção é preciso de ter uma temperatura maior, né? Por exemplo, para que se funcione em células de combustível. Falei errado? É isso? E nessa pesquisa, o hidrogênio é absorvido em temperatura ambiente, ou seja, tem uma condição de absorção é, muito melhor, né? Na verdade, o que se deseja, né, a ambição, por exemplo, da DOE, né, Department of Energy, dos Estados Unidos, eles colocam metas para aplicação desse sistema de armazenamento de hidrogênio, em veículos leves, né? E dentre as metas tem um intervalo restrito de temperatura onde o sistema deve funcionar bem. E esse intervalo é entre -40 e mais 60 graus Celsius. Ou seja, nesse intervalo ele tem que armazenar e liberar hidrogênio quando desejado. Então, realizar o estudo em temperatura ambiente é fundamental, né? É fundamental para satisfazer uma das várias condições do DOE para aplicar o hidrogênio na prática. Por que que eles colocam essas condições? Para se tornar economicamente viável. Ou seja, não adianta tu ter uma super estrutura para utilizar o hidrogênio na prática, gastando mais, tornando mais caro, que não vai funcionar. As pessoas não vão aderir. Então, para ser economicamente viável, tem uma série de parâmetros e um deles é essa temperatura. No caso das células combustíveis, elas operam já em temperaturas até bem maiores. Mas aí é um outro processo, porque tudo bem, pode vir acoplado a uma célula combustível, isso que a gente está fazendo, mas independente de como o hidrogênio vai ser produzido, a nossa ideia é armazenar ele. Existem formas de produzir, umas melhores, outras piores, ainda tem algo a se fazer nisso, as pessoas estão pesquisando, mas apesar disso, o grande gargalo é o armazenamento de hidrogênio. Uma vez que tu produz, como tu armazena para utilizar no momento certo.
E aí, para isso, essa questão de temperatura é ainda mais restrita e crítica, assim, tem que ser bem mais, não tem tanta flexibilidade, assim. E porque o hidrogênio, quando é altamente inflamável, né? Por exemplo, se você usa hidrogênio num carro e se o carro bater, quer dizer, é um risco muito grande, né? E além disso, né? Queria que o senhor pudesse me explicar numa dimensão do que representa armazenar hidrogênio da forma como é hoje e o que pode melhorar usando essas nanopartículas de paládio com essa casca externa. Em responder, quiser que eu responda, mas eu já Ok. falei bastante, eu acho. Talvez eu possa falar um pouco sobre a questão de que, para ter uma dimensão, né, do que a gente tem hoje, economicamente falando, e o que a gente pode conseguir alcançar, talvez, com esses materiais que é de hidrogênio. Uma comparação que a gente faz, às vezes, aqui no grupo, e, às vezes nas apresentações que nós fazemos, é que um cilindro, por exemplo, de hidrogênio, que nós usamos no laboratório, inclusive, que é um cilindro grande, mais ou menos de até 50 litros, que é aquele cilindro, ele tem em torno de 700 gramas de hidrogênio dentro. Então, aquele cilindro todo com uma pressão enorme, até um pouco perigoso, por conta de tanta pressão, e também muito pesado, porque precisa de um cilindro com um revestimento interno muito caro para manter o hidrogênio naquela pressão e poder armazenar ele por muito tempo. Ele só tem 700 gramas de hidrogênio dentro. Então, esse é um dos motivos pelo qual o DOE, por exemplo, tenta alcançar esses valores, essas metas de quantidade de hidrogênio armazenado em material, para ser competitivo com os cilindros. E que até então é a melhor forma que nós temos de armazenar. E então esse trabalho, por exemplo, representaria um avanço nesse sentido, porque ele mostra uma forma até então inédita, que não tinha sido vista ainda, de, de poder armazenar o hidrogênio, melhorar o armazenamento de hidrogênio dos materiais, usando então no caso o óxido líquido no trabalho, como esse buffer, né, com essa casca, e serve como uma forma de acondicionar essas outras núcleos de paládio, aumentando a área superficial, então melhorando o armazenamento, com o objetivo de alcançar então essa meta do DOE para poder competir com o cilindro, por exemplo. Então, a ideia é basicamente essa, né, de conseguir armazenar. A ideia, o que eu quero dizer é ter essa dimensão que mesmo nos cilindros parece ter um monte de hidrogênio, ele talvez não é tanto assim, é muito leve, né? A quantidade de hidrogênio massa é muito pequena. E, e esse trabalho tem como uma, uma ideia de tentar indicar um caminho para melhorar, para pegar para o próximo disso, né? Em materiais também, tendo uma boa alternativa, digamos. Não sei se era essa mais ou menos a pergunta. Ah, sim, sim. E com o exemplo que você deu do cilindro, no caso, com nanopartículas, haveria maior concentração de hidrogênio absorvido dentro do paládio com a estrutura de óxido de níquel, né? E Isso. poderia um cilindro desse tamanho poderia ter muito mais do que 700 gramas de hidrogênio, é isso? Isso é, no caso, Sem ter a pressão que existe hoje. sim. Eu digo até, não precisa nem ser em cilindro, né? Pode ser algum outro. A ideia seria comparar com o cilindro, né? Mas sim, poderia talvez servir como, sei, um revestimento interno, cilindro, ajudar no armazenamento.
é uma ideia. Isso, bom, nós a princípio não pensamos nisso exatamente, né? Mas agora que falou, pode fazer sentido. E outra coisa importante é justamente o caso da segurança, né? O cilindro também, claro, tem um problema do peso, principalmente, né? Da massa, que para veículos leves acaba sendo muito, acaba não sendo economicamente viável o uso desse cilindro, por exemplo. Mas também no caso de um acidente, bom, o hidrogênio pode escapar e talvez causar um acidente pior, né? No caso de materiais, ele vai ficar armazenado no material e caso ele gaste um pouco de hidrogênio por distorção, vai ser muito menos. Nesse caso, pode ser até mais seguro, né? E uma dúvida também é como vocês chegaram a esse material, né? Por exemplo, a pesquisa fala que o paládio ele absorve bem mais revestido com esse óxido de níquel, né? Queria saber do porquê tem essa casca. Dessa casca, vamos dizer assim, seria uma proteção para o núcleo do paládio, não é núcleo, mas o interior do paládio. Ele absorve mais porque ele tem essa casca. Qual é a função dessa casca e como vocês chegaram até essa ideia dessa nanopartícula? Quer, quer Eu posso responder? ir. Eu posso ir depois tu complementa, então. Ah, tá bom, tá bom. A gente começou, então, o óxido de níquel foi utilizado, na verdade, na tese de doutorado do Alisson, que foi um trabalho anterior a esse trabalho. E nesse trabalho ele foi visto que as nanopartículas de óxido de níquel, elas apresentam uma energia de absorção menor do que o paládio, o que permitiria então ter essa liberação do hidrogênio em temperaturas menores, que é o que se deseja, né, até 60 graus Celsius. E então a ideia seria misturar o paládio e esse óxido de níquel para tentar ver um processo de sinergia, onde então essa energia de absorção seria menor. E foi mais ou menos essa ideia inicial. E aí, no fim, a gente viu que esse óxido de níquel ele servia realmente como um meio de formar essas bolsões de paládio, né? E então o hidrogênio poderia ser absorvido na interface entre esses dois, e aí teria então a energia ideal. E é só complementando, o truque, vamos dizer assim, é que se tu tem uma nanopartícula de paládio, tu tem uma certa área de superfície e, bom, e aí com isso tu tem uma quantidade de paládio e o hidrogênio é armazenado na superfície. Isso é bem conhecido. Com o níquel, o meio níquel, no caso óxido de níquel, possibilita que aquele núcleo, né, que interno, inicial, ele se fragmente em vários bolsões. E, portanto, a superfície de paládio fica muito maior, porque agora tu tem várias bolsões com vários átomos de paládio na superfície. Então, tu aumenta a quantidade de paládio na superfície dos bolsões. O que que é a superfície dos bolsões? É a interface paládio-óxido de níquel. Então, não é a superfície da nanopartícula, mas é essa interface. Se o hidrogênio conseguir penetrar no óxido de níquel e chegar até a interface, ou seja, a superfície dos bolsões, tu tem muito mais paládio disponível para fazer o armazenamento. E foi isso que aconteceu. Então, o truque foi que ele cria isso e aí melhora bastante, e melhora bastante mesmo, né? No trabalho, a gente viu que colocando apenas 25% de paládio, já possui a mesma capacidade gravimétrica que uma nanopartícula de paládio puro, né, monometálica, ou seja, como o paládio é muito mais caro que o níquel ou o óxido de níquel, tu consegue baratear muito o processo, né? Porque tu coloca 4 vezes menos paládio para ter o mesmo resultado.
E, professor Fabiano, é como se dentro, não sei se está correto dizer isso, mas imaginar uma nanopartícula revestida de óxido de níquel, o hidrogênio passa pelo óxido de níquel e lá dentro é como se aquele núcleo se dividisse em vários núcleos, um multiverso dentro do, uma mitose, né? É, dentro daquele paládio, várias outras bolinhas de paládio vão ficar dentro da casca. Isso, é isso mesmo, é. Ele, inicialmente, ele tem um único núcleo, e isso não é novidade, é bem conhecido, né, para quem trabalha com nanopartícula bimetálica, mas a novidade é que as pessoas conhecem o núcleo, e aí o núcleo, os átomos migram para a superfície e volta, isso é bem conhecido já há muito tempo. Mas a novidade é que existe uma fragmentação, né, formando vários núcleos, que inclusive pode ser um início de um processo de migração atômica, né, que a gente acha que é isso, mas não tem uma prova, teria que investigar mais, que essa migração atômica venha, na verdade, a acontecer com esses formações de bolsões, só que a diferença é que se isso é de fato verdade, que está acontecendo, a gente interrompeu o processo no meio na hora certa, né, para criar vários bolsões para aí aumentar o armazenamento de hidrogênio. Professor, então o paládio ele vamos dizer assim, é um sólido, né? Então é uma forma do hidrogênio ser absorvido e armazenado num sólido. Como que é esse sólido? Porque, como por Sim, exemplo o Alisson explicou, hoje a gente tem aquele tubo gigante, pesado, que tem um gás sobre alta pressão, né? O risco tanto da pressão quanto da, da, da questão do hidrogênio ser algo extremamente, eu acho que a palavra talvez seja volátil, né, que pode se explodir facilmente, né? Como que é o armazenamento do hidrogênio com o paládio, com essa casca de níquel? sim, esse sistema, ele é um pó, então claro, está na forma sólida, mas tá como um pó. E a ideia do pó é a seguinte, que se tu coloca o hidrogênio como, é, enfim, como combustível, transportador de energia, ele tem a maior densidade gravimétrica entre os combustíveis existentes. Então, por exemplo, a energia armazenada por unidade de massa é 3 vezes maior que o segundo combustível com maior densidade gravimétrica, né, capacidade gravimétrica, que é a gasolina. Então, tu imagina que cada 1 grama de hidrogênio tem, né, consegue armazenar 3 vezes mais energia que a gasolina e bem mais do que 3 vezes do que qualquer outra forma. Então, essa é a grande vantagem do hidrogênio. Porém, o hidrogênio na forma gasosa tem esse problema, porque a densidade volumétrica, né, como ele é um gás, ele ocupa um volume grande, então a densidade volumétrica é pequena e para aplicações, para algumas até pode ser útil, mas para veículos leves não, né? Tu poderia ter sistemas muito grandes, né? Por exemplo, um trem movido a hidrogênio, tu poderia até colocar cilindros e tudo, mas veículos leves não. Então a forma gasosa não serve, né? Não é vantajoso em relação às outras formas. Se tu tentar armazenar hidrogênio na forma líquida, essa densidade aumenta bastante, que é uma coisa boa. Mas para manter o hidrogênio na forma líquida, tu tem que manter ele em temperaturas criogênicas. Então, a gente está falando numa temperatura muito baixa, que implica em tu ter alto custo, inclusive gastando energia para manter o hidrogênio em uma temperatura tão baixa. Então, não faz sentido tu produzir uma energia limpa para armazenar da forma mais limpa possível e poder utilizar,
se na verdade tu vai ter que gastar muita energia, vamos chamar assim, energia suja, ou enfim, para manter ele. Então não faz nenhum sentido. Então a ideia é armazenar esse hidrogênio em sólidos. E dentre os sólidos tem diversas classes, tem muitos tipos diferentes de materiais que se busca utilizar para armazenar o hidrogênio. Um deles é as nanopartículas. E é aí que entra o nosso trabalho. Outra coisa também, por exemplo, que gostaria de saber se a pesquisa de vocês abre um campo de como, por exemplo, pode ser aplicado tanto na captura desse hidrogênio e armazenar, né? E do armazenamento para uma célula de combustível para alimentar um veículo leve, por exemplo, né? Acho que talvez ele pode ser usado nesses dois braços, né? Tanto você pode produzir hidrogênio da hidrólise da água ou de outras formas, e aí você armazena com essas nanopartículas, e as mesmas nanopartículas possivelmente poderão ser usadas num catalisador, né, de um veículo, né? Queria saber como se dá, se vocês estudaram também essa aplicação. É, quer responder, Gleison? Quer que... Ah, a gente não estudou especificamente para essas funções, a gente estudou realmente para armazenamento de hidrogênio. Então, a ideia seria que esse hidrogênio seria armazenado essas nanopartículas, liberado, e então fosse para esse catalisador. É, vocês têm mais alguma questão que acham importante ser abordado nessa entrevista? Eu não cheguei a fazer, por exemplo. Bom, eu não sei, depois o Alisson e a Lívia, é, se eles têm algo, mas o que eu iria falar, assim, que eu acho que o mais legal do trabalho, além de, enfim, todo o contexto, né, de início de um trabalho lá em 2012, 2013, com orientação, e não com armazenamento, mas com orientação. E aí, é claro que muito do que se estudou naquela época também se usou depois, né? Além de toda a ideia do trabalho, e aí começar com a tese do Alisson, depois tese da Lívia, agora outros estudantes. Assim, o trabalho, na minha opinião, ele mostra uma forma alternativa, uma forma alternativa de propor algo realmente consiga aumentar bastante a capacidade de ter armazenamento de hidrogênio. As pessoas que trabalham com nanopartículas, bom, normalmente são nanopartículas monometálicas ou até bimetálicas, mas não, é um método totalmente inédito de ver a formação desses bolsões para armazenamento de hidrogênio e, como eu falei antes, fazer esse truque para aumentar muito essa área de superfície do paládio e mais do que isso, né, permitir o hidrogênio chegar até o paládio. Acho que esse é o grande diferencial do trabalho, além, claro, de tudo isso ter sido feito com técnicas experimentais do estado da arte, né? Algumas delas não existem no Brasil, tá? Só para ter uma ideia, são técnicas que, enfim, em especial a combinação de duas, eu acho que acho não, só existe lá em Berkeley, né? Elas até podem ter individuais, mas a combinação no mesmo experimento só tem lá. E então isso, primeiro, é um grande avanço de conhecimento, com a riqueza de detalhes que tu tem com essas técnicas. E mais do que isso, é uma ideia nova porque abre novos caminhos para propor materiais para armazenamento de hidrogênio. Por exemplo, será que o níquel funciona para formar esses bolsões com outros metais? Será que outros óxidos funcionam melhor para formar bolsões do que o níquel? Isso tudo pode ser explorado, pode ser melhorado bastante, né? Então, eu acho que essa é a parte mais interessante, digamos, a principal mensagem do trabalho, assim.
Não sei se a Lívia ou o Alisson tem algo a mais também para. Eu acho que eu gostei de acrescentar só que a gente conseguiu um resultado muito bom de armazenamento com esse sistema, a princípio a temperatura ambiente, né, que foi a gente testou, mas como o Fabiano disse, os alvos ali, as metas estipuladas pelo Departamento de Energia, permitem usar temperatura até menos 40 graus, né, para armazenamento. Então ainda é possível melhorar ainda mais esse armazenamento, tem que diminuir a temperatura e depois observar o quanto de hidrogênio a gente consegue recuperar do sistema, aumentando até 60 graus, né, que é o limite também da meta do DOE. Então, acho que acrescentar isso, que a gente fez então, a temperatura ambiente, já é uma coisa muito boa, mas ainda também é possível obter um resultado ainda melhor mudando a temperatura, né? Ainda dentro do que é estipulado pelas metas do Departamento de Energia. E além disso, eu, complementando o Alisson, né? Eu esqueci de falar, mas a gente fez em 1 atm. O DOE É, permite até 12 atm. Então, se tu põe uma pressão 12 vezes maior, não vai ter necessariamente um armazenamento 12 vezes maior, não, mas vai ser maior do que aquele que a gente obteve. Então, é outro fator que dá para explorar e melhorar ainda mais a capacidade. Bom, acho que é isso, né? Os próximos passos da pesquisa são esses, né? Que vocês acabaram de comentar, de buscar outras combinações ou até mesmo outros elementos para serem usados, né? Dentro dessa receita que vocês encontraram, né? E nisso a Lívia está estudando em Berkeley, né? E continua, Lívia, nesse estudo também? Você continua trabalhando com essa questão? Ah, na verdade, não. Agora eu mudei um pouquinho para baterias, caso, é, baterias sólidas de lítio, mas ainda é uma coisa que eu tenho bastante interesse. Legal. Queria muito agradecer, então, a entrevista, que vocês concederam e avisar para quem está nos assistindo que no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo, haverá um link para acesso ao artigo dos cientistas, né? E queria agradecer muito vocês e sucesso nas pesquisas, nessas e em outras pesquisas. Eu que agradeço, né, a- a entrevista e a SBF pelo convite. É sempre muito legal falar de trabalhos legais, discutir um pouco aquilo que a gente fez. Eu agradeço a SBF e a ti também, né, pela entrevista.